não é justo eu e você pagar por um erro que não foi nosso, uma vez que Adão e Eva foram eles que comeram do fruto da árvore proibida. E aí a gente vai entrar em um outro questionamento. Primeiro, eu quero dizer que nós não pagamos pelo pecado de Adão e Eva. A gente tem isso em Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 ele vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá, e o pai ele não pagará pelo pecado do filho, assim como o filho não pagará pelo pecado do pai. Ou seja, a Bíblia lá em Ezequiel, Ezequiel está dizendo que uma pessoa não é responsável pelos pecados da outra. Ou seja, a salvação é individual, cada um é responsabilizado pelo seu próprio pecado. Se hoje eu e você temos de certa forma sofrimento, ou iremos ser salvos ou não, é por uma escolha nossa, é porque o pecado é nosso. Lembra que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e nós estamos pagando, de certa forma, não pelo pecado de Adão e Eva, mas pelo nosso próprio pecado. E aí tem outro texto na Bíblia que vai dizer que por meio de um só homem, que é Adão, entra o pecado no mundo, e por meio também de um só homem, que é Cristo, vem a salvação. E aí eu quero pegar esse gancho de Cristo vindo morrer na cruz do Calvário. Galera, a Bíblia vai dizer que Cristo ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando o mundo é fundado muito antes disso, Cristo já era um Cordeiro morto. Cristo já era o sacrifício vivo. Porque vamos entrar em uma questão filosófica. Eu amo esse tema, essa é a forma como eu enxergo a Bíblia, como eu enxergo essas indagações. Lá em Gênesis, acho que 3, vai dizer, né? Cristo, Deus e a Trindade, porque a Trindade estava presente ali na criação, falando para o casal edênico que eles poderiam comer de todos os frutos, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí entra o X da questão, porque se eles comessem, eles morreriam. Mas eles comeram do fruto, eles não morrem instantaneamente, eles não morrem de imediato. Nós temos, e aí eu respondo a dúvida da Júlia, nós temos duas linhas de pensamento. A primeira é que essa morte a qual a Bíblia se refere não seria essa morte física, mas uma morte espiritual. Ou seja, se Adão e Eva comessem do fruto da árvore proibida, eles não teriam mais a vida eterna. E essa vida, que é a vida eterna, ou seja, a imortalidade, que é tirada nesse momento. Beleza? Você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Uma outra teoria é que essa morte que está em Gênesis, que a Bíblia se refere quando diz ali que se eles comessem do fruto eles morreriam, de fato é uma morte física. Como assim? A partir desse momento, a raça humana ou o casal edênico, eles deveriam deixar de existir. Como assim? Nós não deveríamos estar vivos. A raça humana ela deveria ser extinta. Quando a Bíblia traz esses dois textos, na verdade não esses dois textos, mas essa afirmação de que se o casal edênico comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, a gente tem essas duas linhas de pensamento, que seria a morte física, a extinção da raça humana, e a segunda teoria é de que não seria essa extinção da raça humana, mas uma morte no sentido de não haver mais a vida eterna. E a gente tem ali Cristo se oferecendo para pagar o preço dessa morte. Ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário, e aí você já conhece, mas você vai entender o porquê que eu estou trazendo isso. Cristo se oferecendo para que eu e você tivesse vida, e não só a vida eterna, mas também para que nós pudéssemos existir hoje. Ou seja, o que deveria acontecer?
Adão e Eva comem do fruto, eles pecam, eles deveriam morrer, a raça humana deveria ser extinta, eu e você não deveríamos estar vivos hoje, não deveríamos nem existir, e existindo, não deveríamos ter a vida eterna. A nossa jornada se encerraria a partir do momento da nossa morte. A partir do momento que eu e você, que nós morremos, nós não deveríamos ter esse direito de vida eterna, nós não deveríamos ressuscitar para um dia viver o plano da salvação. Então, quando Deus ele permite que a gente continue, na verdade, tudo isso é, na verdade, um presente. É Deus trazendo para você o dom da salvação. É Deus pagando pelos nossos pecados. Eu acho que deu, galera, para a gente entender. E aí eu vou só voltar na pergunta novamente. Quando a colega fala, nós pagamos pelos pecados de Adão e Eva, não, nós pagamos pelos nossos pecados, mas mesmo assim, o sofrimento, ele vem por meio de Adão e Eva. Se eles não tivessem pecado, não haveria o sofrimento, realmente. Só que nós também, como consequência do pecado, não deveríamos existir e não deveríamos ter o direito à vida eterna. O que é que Cristo faz? Filho, por mais que você tenha o sofrimento, eu quero que você entenda que hoje você tem a possibilidade de uma vida pós-morte. Você tem a possibilidade, através da salvação, do sacrifício de Cristo, de viver uma vida eterna, uma vida de felicidade, uma vida de gozo constante. Então é isso que a gente precisa entender. A nossa história ou a narrativa bíblica, ela não gira somente em torno da nossa história, da nossa criação. Existiu uma criação anterior, que foi a criação da corte angelical, a criação de outros mundos, e a gente pode entender até outras raças, e aí através desse conflito que existe no céu, dessa revolta, que ocorre por meio de Lúcifer, já existe esse plano da salvação, Deus amando a sua criação, ele amando a raça humana, e através desse amor, Cristo deixa o seu trono, deixa a adoração dos anjos, deixa toda a sua majestade, e ele se reveste da natureza humana para resgatar eu e você. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente faz algumas perguntas, e essas perguntas são feitas de forma muito equivocada. Quando a gente olha para a história da queda de Adão e Eva, né, para o pecado entrando no mundo, a gente não deveria fazer essas perguntas, né? Por que a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal foi criada? Por que Deus permite a maldade? Mas é a gente entender que tudo isso por trás existe um plano maior, que é o plano da salvação, e é o resgate de um Deus que não precisaria, mas por amor vem buscar os seus filhos da mão de Satanás. E aí quando isso acontece, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, a gente tem toda a raça humana sendo resgatada das mãos do inimigo. A gente tem, através do plano da salvação, os anjos e a corte celeste ali, os outros mundos, percebendo que tudo que Lúcifer disse, que o governo de Deus não era justo, que não havia a liberdade, a gente percebe que todas essas mentiras caem por terra. Eu vou ser um pouco mais direto. Deus poderia simplesmente destruir os anjos, poderia simplesmente destruir Lúcifer, poderia destruir nós, toda a vida, e começar tudo de novo. Mas Deus ele tem um plano completamente diferente, e ele escolhe resgatar o homem. Cristo escolhe vir sofrer. Lembra que todo esse sofrimento que a gente sofre, essas consequências do pecado, Cristo também sofreu, e ele não precisaria, né? Então ele vem aqui, toda a humilhação que você passa hoje, Cristo passou. Toda a dor que você sente, angústia, Cristo também sentiu, em uma intensidade muito maior. Por que em uma intensidade maior? Porque quando Cristo vem aqui e ele se reveste da natureza humana, Satanás
é o momento que ele tem para tentar fazer com que Cristo desista. Então, Satanás vai empregar sobre Cristo todo tipo de humilhação, de sofrimento que ele poderia, porque ele queria que Cristo desistisse, entre aspas, perdesse, e que esse mundo ficasse sob o domínio dele, tá bom? Mas é isso, tá, galera? Eu espero ter respondido as perguntas. Eu dou muita volta, eu volto na Bíblia, vou lá para frente, e eu amarro tudo, mas a ideia é basicamente essa, tá bom? Uma coisa que eu trago comigo, eu vou até onde a Bíblia me permite, até onde eu tenho e onde eu encontro respostas, eu vou, mas a partir do momento que a Bíblia não me dá respostas, aí eu recuo. Por quê? A nossa mente, ela é uma mente muito finita, a gente não consegue compreender toda a grandeza, toda a magnitude de Deus, a gente não tem faculdade para raciocinar acerca disso. Então Deus nos dá as respostas que nós precisamos. Eu acho que é isso. A gente tem que ir até onde a Bíblia ela nos permite. A partir desse momento a gente deve recuar, porque senão a gente entra numa paranoia e a gente fica questionando e a gente acaba se colocando de certa forma aí nas mãos do inimigo, e isso nos afasta de Deus, tá bom? Eu acho que é isso, tá? Eu tô olhando aqui porque eu trouxe as perguntas. Galera, abraço para vocês. Como eu falei, eu não pretendo responder todas as perguntas, eu não tenho essa capacidade, mas a ideia é mostrar como que eu enxergo a temática, tá bom? Beijo para vocês, me ajuda, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Eu falo compartilhar porque assim, as redes sociais são veículos, né? E a gente consegue através das redes sociais alcançar e aproximar muita gente de Deus. Então se tem alguém que está aí nessa neura com essas indagações, manda o vídeo para essa pessoa, e aí espero eu e tenho certeza, na verdade, que Deus vai falar através de mim para essas pessoas, tá bom? Beijo, abraço e até a próxima.